Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esportes. A equipe de futebol feminino do Santos venceu o São Bernardo por 5-0 em jogo da 10ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. A partida foi realizada na manhã de domingo no CT Rei Pelé. Os gols da vitória foram marcados por Luíse, que fez 3, Kathleen e Kelly. Com o resultado, as Sereias da Vila alcançaram os 17 pontos da competição e assumiram momentaneamente a 2ª posição no grupo 2. O Alvinegro Praiano volta a jogar pelo Campeonato Paulista na próxima quarta-feira contra a Portuguesa de Desportos, às 3 da tarde, no CT Rei Pelé. Bom, o meu amigo e o nosso amigo Fernando Chagas já está aqui. Tudo bem, Chagas? Como vai, Douglas? Tudo bem? Tudo bem? Um abraço aos telespectadores. Eu falo nosso amigo porque o Chagas está no Jornal da Litoral, está no Painel Regional, escreve também acho que no Boc News, né? Ou seja, é uma pessoa antenada com os assuntos da região. E Chagas, eu fiz questão de convidá-lo mais uma vez, se possível farei sempre, né? Pela forma lúcida e didática de você fazer as suas análises e um contraponto com relação ao seu amigo, que também é jornalista. Às vezes o meu telespectador deve pensar assim, ele está nervoso porque ele não gosta de determinadas coisas. Não, eu fico nervoso porque eu vivo essa cidade, eu estou nessa região desde que eu nasci e tem problemas que parece que se perpetuam. E a gente tem que provocar, o jornalista tem que provocar. Essa é a função do jornalista. Exatamente, né? Entendeu? Inclusive, muitas revoluções nós fizemos no Brasil aqui com a presença do jornalismo. Quer um exemplo? Só para resgatar rapidamente, o que era, vamos colocar, há 25 anos atrás, onde nós tínhamos, com todo respeito, que eu respeito também a família Santini, só tínhamos o Jornal da Tribuna. Tinha o Cidade de Santos, Jornal da Tribuna. Depois fechou o Cidade de Santos, aí só tinha o Jornal da Tribuna. O que essa região ganhou após a abertura das TVs regionais, de jornais como o Jornal da Orla, jornais como o Boc News, né? E vários programas de televisão. Vários programas regionais. O que houve? Nós passamos a discutir mais a região metropolitana da Baixada Santista. E com isso, as pessoas, os telespectadores, os leitores, os ouvintes, acabaram entendendo alguns gargalos, alguns problemas da região. O eleitor, a população de uma forma geral, o que ele quer? Ele quer saber da sua região, da sua cidade. Os assuntos nacionais são importantes, mas ele também quer saber o seu dia a dia na cidade, como está o trânsito, como vai a política e assim por diante. E no último domingo, o Jornal da Tribuna fez uma reportagem falando da baixa frequência e da atuação do CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que congrega aí os 9 prefeitos e hoje capitaneado tem na presidência o prefeito Paulo Alexandre. Qual a sua análise do CONDESB perante a opinião pública, Chagas? A opinião pública até não conhece o CONDESB, pode saber até o que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista, mas o CONDESB mesmo, o eleitor comum, ele nem tem conhecimento. O problema que eu acho maior na AGEM é a falta de autonomia financeira. Para fazer as grandes obras de interesse de toda a região, precisa de recurso financeiro. E o CONDESB não tem AGEM, não tem autonomia financeira. Então ele acaba perdendo relativamente a sua importância. Então eu vou fazer o contraponto do meu telespectador em cima da sua análise. Então para que existe? Ele é muito formal. Fundamentalmente ele teria que ter mais recursos, mais autonomia. Os municípios terem mais autonomia em relação ao CONDESB. Eles terem mais poder de negociação e de realização das suas obras necessárias, mas para isso precisa de recursos. Esse recurso basicamente depende do governo do Estado. Esse fundo metropolitano, ele de fato, as cidades estão em dia, Chagas? Algumas sim, outras não. De cabeça eu não tenho todas. Algumas realmente cumprem, outras, até porque o momento é muito difícil, né, para as prefeituras. As prefeituras vivem num momento de muita dificuldade entre abastecer o fundo e atender o cidadão de seu município. Logicamente, o prefeito vai ter interesse em atender o cidadão do seu município. A limpeza da praia, o funcionamento da escola, uma policlínica em melhor situação. Então, entre uma e outra, logicamente, no momento de aperto, vai optar pela sua cidade e não por toda a região, embora os problemas hoje sejam da região. Você falou tudo, eu ia justamente provocar nesse tema, Chagas. Se nós somos uma região metropolitana, por que patinamos tanto em não termos ações metropolitanas?
Eu acredito que seja justamente por isso. Falta autonomia financeira para a AGEM. A AGEM, se ela tivesse recursos certos para fazer todas as obras, né, principalmente mobilidade urbana, né? Eu acredito que teria muito mais interesse dos prefeitos participarem do CONDESP e no fundo da AGEM. Falando de mobilidade, pegando sempre o gancho aqui do Chagas, nós temos a notícia de hoje do Jornal Tribuna, que o Superior Tribunal de Justiça... O STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Às vezes eu confundo também. Ele suspendeu a liminar e liberou, né, o trecho que estava paralisado desde março aqui na Francisco Glicério, ou seja, retomando as obras. Finalmente, né? Eu espero que seja até a hora da entrega. Tem o STF ainda, né? Mas eu acredito que no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, pelo menos liminarmente, já esteja decidido para, pelo menos, dar continuidade às obras que são de fundamental importância para toda a região. E o VLT, as obras sendo retomadas, ele sendo entregue o mais rápido possível, vai sim colaborar com a mobilidade. Só que nós temos também um outro problema, e é aí que eu tenho que dar um crédito ao prefeito Mourão, que já esteve aqui, inclusive, logo na primeira semana, quando nós iniciamos o Hora Geral, que foi em agosto de 2013, né, a respeito de que, poxa, esse estudo de origem e destino, será que não levou em conta a demanda do Litoral Sul? E ele tanto bateu o pé que vai ser feito ali o BRT. Isso, né? Uma integração, né? O VLT com o BRT. É fundamental integrar toda a região, né? Mas, inicialmente, o VLT vai pegar Santos e São Vicente. Agora, a necessidade, realmente, de integrar toda a Baixada Santista e também uma modificação em todo o sistema de transporte público no município de Santos. Vai haver uma integração entre o VLT e o transporte público feito pelo ônibus, né, pelo transporte coletivo. E, além disso, uma cidade como a nossa, né, também integrar com a bicicleta, né? Fundamental. Fundamental. E quem é um batalhador disso aí é o nosso amigo Gessé Félix, Isso, né? Que está sempre fazendo palestras, congressos, para que haja também aí um incentivo maior nas ciclovias, também nos bicicletários, né? A tendência mundial é essa, é privilegiar o transporte coletivo e, além do transporte coletivo, o individual seria a bicicleta. Nós estamos voltando à época que a bicicleta não é que vai substituir o automóvel, principalmente no Brasil. O brasileiro não deixa o seu carro em casa, exatamente. Mas é uma maneira de melhorar a mobilidade urbana. A bicicleta hoje é o assunto da moda, não só no Brasil, na Europa, né? Você sabe, Chagas, eu me lembro assim como uma recordação de uma forma tão gostosa. Nós já chegamos a ter como meio de transporte na minha casa a bicicleta. Era o meu pai que ia na bicicleta e levava o meu irmão, que era 7 anos mais novo do que eu, né? Na cadeirinha, eu numa bicicleta e minha mãe numa bicicleta. Isso era comum. Exatamente. Meu pai era portuário, nós morávamos ali na Luiz Gama, no Macuco, né? E era natural, ou seja, era um meio de transporte. Depois o carro tomou conta das avenidas e das ruas, né? Santos é uma cidade, é uma ilha, né? Isso. Também a questão urbana, devido à sua estrutura, não pode alargar as avenidas, nem estendê-las, e os carros acabaram tomando as avenidas e as ruas. Agora nós estamos voltando, né? Não ao passado, né? Mas voltando a um transporte mais saudável, que a bicicleta não poluente, economiza combustível e que também com as ciclovias e integrado ao VLT, ele pode ser uma opção. Exato. São alternativas totalmente viáveis. Uma vez recentemente fiz uma postagem da Avenida Ana Costa, num domingo, era num feriado, 7 horas da manhã, a Avenida Ana Costa totalmente vazia, né? Aí mostrando que nós deveríamos ter uma conscientização com relação a outros meios de transporte. E algumas pessoas, alguns internautas, principalmente aqueles que ficam assim, sentem valente no teclado, falam assim, mobilidade tem que cobrar do prefeito, mobilidade tem que cobrar dos políticos. Eu sei, nós cobramos como jornalistas, por exemplo, mas a iniciativa não depende que um político fale para você, Chagas, para mim, o que eu tenho que fazer. Se eu quero andar de bicicleta e é saudável e eu vou contribuir, a minha parte eu estou fazendo. A iniciativa também é do cidadão. É difícil, o brasileiro de uma forma geral, não é só o santista, né? O brasileiro de uma forma geral, deixar o carro em casa, ir a pé no supermercado, comprar um cigarro, tomar um cafezinho, ele sai de carro, não adianta, é um costume do brasileiro. Mas a tendência mundial e que vai atingir o Brasil é isso, é deixar carro em casa,
privilegiar o transporte público, seja o VLT, BRT, Isso. integrado ao ônibus, e também faixas exclusivas para os ônibus. Cada vez mais essa é uma tendência mundial. E no Brasil não pode, no meu entendimento, não pode, como ocorre em Londres, né? Para entrar no centro de Londres, você precisa pagar pedágio. Eu entendo que isso aqui no Brasil, devido à nossa Constituição, seria inconstitucional. Mas também é uma medida que o mundo está tomando para usar o transporte coletivo. Agora, o transporte coletivo tem que ter qualidade. Aí sim, aí é a iniciativa do poder público. Dar um transporte coletivo de qualidade para que o cidadão deixe o carro em casa. Para deixar o carro em casa é uma questão de hábito. E o brasileiro vai ter que se adaptar. Porque no mundo inteiro, e não só aqui, Douglas, no mundo inteiro, não cabem mais carros nas avenidas e ruas das grandes cidades. Nós vamos ter que mudar o nosso padrão de locomoção na cidade. A mobilidade urbana requer um novo pensamento sobre a movimentação de pessoas e veículos nas cidades. E é simples, né? Se nós estamos falando aqui de Santos, nós não temos por onde se expandir, não temos como alargar as ruas e avenidas, né? Como resolver o problema da mobilidade? Só com conscientização, deixando o carro em casa e arrumando meio de transporte, seja moto, que moto também é poluente, não tanto quanto o carro, mas a bicicleta. E nesse caso, eu acho que cabe à Prefeitura dar mais incentivos, tanto na Zona Noroeste como também nos morros, a questão do bicicletário, da ciclovia. Isso é uma reportagem, parece que uma falta de manutenção recentemente com relação a Bike Santos. Isso é importante, que haja uma manutenção, ou seja, você oferecer alternativas. Qualidade, né? Melhor qualidade, mas é fundamental. Hoje o poder público, principalmente ciclovia, é fundamental porque hoje é impossível com o trânsito que nós temos, bicicleta na rua junto com o carro, é muito perigoso. Temos que ter ciclovia. E também a bicicleta pública em condições para que todo cidadão em qualquer cidade possa utilizar esse meio de transporte. Porque se não incentivar e não der condições, ele não deixa o seu carro. Chagas, um outro assunto, eu até cantei a bola antes, você estava acompanhando lá na recepção, a respeito da nossa reforma política. Que reforma é essa? Foi muito tímida e eu acredito que a Câmara Federal perdeu a oportunidade de dar uma resposta aos anseios da população. O que eu julgo interessante dessa reforma política, que parece que volta para o Senado, né, para ser apreciado. Tem ainda uma votação na Câmara e duas no Senado. Isso. No Senado vai mudar tudo. O que mudou para você resumir para o nosso telespectador, Chagas? De importante? De importante, só a reeleição que terminou. Em tese terminou. Para o Executivo? Para o Executivo. Só a reeleição que terminou para prefeito. A partir de 2000, nós estamos em 2018, a partir de 2022. 2022. Porque quem foi eleito agora pode ainda ser reeleito. A partir de 2018 também pode ser reeleito. A partir de 2022 que não poderia ser reeleito. Então tem ainda um prazo. Então o próximo prefeito que se candidatar... 2016. Ele pode ser reeleito. Tá, e seria 2020? Não, poderia ser reeleito na próxima, em 2016 agora. Nós vamos ter eleição. Para 2020, não. Quem for reeleito para 2020, esse é o problema, né? Como nós vamos fazer a reeleição de 2020 com 5 anos, ou 3? Vai ser um problema grave, né? Porque o mandato agora vai partir para 5 anos, né? Essa foi outra mudança importante, né? Além de terminar a eleição, a Câmara aprovou um mandato de 5 anos. Mas como nós vamos encaixar esses 5 anos? Se manteve, não vai ter, nós vamos continuar de 2 em 2 anos tendo eleições municipais. Eu não concordo, tinha que unificar essas eleições. O que vai ser difícil bater essas datas, juntar essas datas num momento só. Ou o prefeito teria 2 anos ou teria 6 anos, então isso complicou muito. Então o que estamos hoje de importante, a reeleição acaba, ainda para a próxima eleição de prefeito pode ter reeleição. Em 2018 também a próxima eleição de governador pode ter reeleição. A partir de 2022, aí não, aí seria um mandato de 5 anos. E depois também do prefeito teria um mandato também de 5 anos, de 2 em 2 anos. Essas foram as duas mudanças relevantes até agora. Mas isso ainda vai para a segunda votação na Câmara e eu acredito que quando chegar no Senado nós ainda vamos ter modificações. Chagas, tem um prazo para ser aprovado? Tem que ser antes da eleição? Não tem um prazo. Se fosse valer para essa eleição, teria que ser aprovado até outubro. Porém, essas regras não vão interferir na eleição. O que poderia interferir na eleição seria a cláusula de barreira. A cláusula de barreira teria que ser aprovada agora, mas a cláusula de barreira ela é tão insignificante, basta ter
eleito um candidato no Senado ou um candidato na Câmara Federal para superar a cláusula de barreira. E o outro também foi o financiamento de campanha privado, que não vai ser mais direto para os parlamentares, para os candidatos, e sim para os partidos. Eu acho isso um retrocesso, porque se já era difícil fiscalizar os recursos doados para os candidatos, muito mais difícil vai ser fiscalizar para o partido. E a cúpula dos partidos, que vão, pelo menos até agora, precisa de uma lei, mas enquanto não sai uma lei, quem vai distribuir esses recursos? É a cúpula do partido. Logicamente, a cúpula do partido vai distribuir para os seus e não para os demais. Então, acho que ficou desigual. Essa reforma ainda vai passar por uma reestruturação no Senado. Acho que muito, mas muito pouco vai restar dessa reforma política quando for para o Senado. Uma delas, só complementando, por favor, o Senado ele não vai aceitar que mude o mandato, que a Câmara mude o mandato do senador de 8 anos para 5 anos. O Senado não vai querer isso. O Senado vai manter os 8 anos. Então vai haver esse conflito. Eu acho que muito, mas muito pouco ou quase nada vai restar dessa reforma lá. E um outro aspecto, Chagas, é que a população, com essa crise econômica que nós estamos vivendo, ela não está nem atenta a essas mudanças com relação à reforma política. E o que me traz uma preocupação também é o reflexo da classe política, pelo que acontece em Brasília, se refletindo nos municípios. Ou seja, a população ela acha que o político do município é o mesmo do político de Brasília. Ele faz essa mistura. E cobra mais, né? E cobra mais, porque você está no cafezinho, você está passeando na praça, e você é cobrado. Enquanto que o político em Brasília, ele não é cobrado. Saiu uma pesquisa recentemente da Fundação Getúlio Vargas, né? Praticamente 80% da população rejeita partidos políticos e o pior, 77% rejeita a democracia. Isso é terrível. Por que o brasileiro dá pouca importância para a democracia? Devido ao descrédito do político e da política e principalmente dos partidos políticos. Tem muito partido político, né, Douglas? São 32 partidos políticos, 28 com representação. Daí não sai reforma. Eu acredito, só complementando, eu acredito que poderíamos fazer uma reforma pontual. Primeira coisa, acabar com as coligações nas proporcionais, quer dizer, coligações para as eleições de vereadores e deputados. Já facilitaria bastante. Uma cláusula de barreira com um número significativo de limitação. Não apenas um eleito no Senado ou um eleito na Câmara Federal para superar a cláusula de barreira. Deveria pelo menos conseguir 5% dos votos do eleitorado do país. Pelo menos nós teríamos, né, uma cláusula realmente de barreira e não como está hoje. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o meu amigo Fernando Chagas, ele que é economista, cientista político, jornalista e também respondendo algumas perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.